Olá, amadinhos, amadinhas, uma boa noite a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde e paz. O resto a gente corre atrás, né? E sem saúde e sem paz, a gente não tem nada, né? Gente, eu vim aqui gravar esse vídeo. São coisas que preciso passar para vocês, né? E era isso, deixa eu... Bom, vamos lá. Como eu tava falando para vocês, acabei sujando minha mão aqui, eu tive que tirar uma... Tem algumas coisinhas que eu preciso falar para vocês, né? Eu vou trazer algumas coisas em breve para o meu canal também, tá? Por exemplo, como por exemplo, eu vou voltar a fazer as leituras intuitivas que eu fazia há um ano atrás, acho que um ano, menos, acho que mais do que um ano eu fazia leituras intuitivas. Então, eu vou voltar com essas leituras intuitivas também. Você que está chegando agora, por exemplo, se você procurar nos meus vídeos, eu já fiz algumas leituras intuitivas. O que são as leituras intuitivas? Leituras intuitivas são aquela que você vai na leitura e para alguma coisa aquela leitura vai servir para você, né? Vai servir para você, tá? Ou para você ou para alguém próximo a você, tá? Então, eu vou voltar com as leituras intuitivas. Gente, antes que eu me esqueça, porque eu anoto algumas coisas que é para mim anotar, outras eles ressoam aqui para mim falar na hora, e algumas eu tenho que falar antes que eu me esqueça. Então, no final desse vídeo, eu vou tirar aqui um conselho que de repente pode servir para alguém que assista o vídeo. Então, fique até o final, assista até o final, porque eu vou tirar uma carta da deusa, tá? Vou tirar uma carta de um outro baralho aqui, 3 baralhos diferentes, então são 3 cartas diferentes que eu vou usar e vou falar alguma coisa para alguém aqui que vai servir, tenho certeza disso, né? Porque é como dizia minha afinada mãe, nada nesse mundo é por um acaso, né? Então, eu vim aqui para dizer que eu vou trazer essas novidades, de voltar a fazer as leituras intuitivas, tá? Uma outra coisa que eu vou falar aqui, eu não sei quantas pessoas que me seguem ou quem me segue no canal, se são da minha cidade, né, ou não. Um assunto que eu tenho que falar aqui, que eu preciso falar, é na questão da mediunidade, né? Eu desenvolvi sim a minha mediunidade através do kardecismo, através da mesa branca. Da mesa branca eu fui para Umbanda e depois fui parar no Candomblé também. Só que de todos esses lugares que eu frequentei, lógico, eu agradeço, né, a toda a espiritualidade, todo o ensinamento que eu tive de cada lugar que eu frequentei, mas o que mais me marcou, mais me deixou assim, é o kardecismo. Tirei daqui a minha florzinha para deixar
o kardecismo, ele me ensinou muitas coisas, eu aprendi muitas coisas. E se tivesse que eu seguir uma religião, se eu tivesse que escolher, dizer, olha, o que você gostaria de seguir, ou o que você segue para a tua vida, os teus ensinamentos da tua vida, eu diria que é o kardecismo, porque eu encontrei muitas respostas no kardecismo, tá? E no kardecismo, quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, eu vou falar para vocês como que aconteceu isso. Há muitos anos atrás, eu, tipo assim, eu escutava, parecia que eu escutava alguém falando comigo, mas na minha cabeça eu falava assim, não, eu acho que eu tô doida. Como é que eu tô tirando isso? Imagina, eu tô maluca. E eu sempre fui deixando pra lá, fui deixando, ficava achando que eu tava ficando pirota. Gente, eu tô rindo, mas é sério. Na época, mais de 15 anos atrás, eu cheguei, eu fui na psicóloga e falei pra ela, né? Comentei. E aí eu disse ainda pra ela assim, falei assim, olha, doutora, eu chamava ela de doutora, né? Assim, doutora, olha, eu não sei não, mas eu acho que eu tô ficando meia doida. Aí ela olhou pra minha cara assim, né? Depois que eu contei pra ela ficou olhando assim pra mim, eu falei pra ela, então a senhora me encaminha, eu falei pra ela, a senhora me encaminha para um psiquiatra? Olha só, gente do céu. Aí eu pedi pra ela me encaminhar, porque eu falava assim, nossa, eu acho que eu tô ficando louca, eu tô escutando voz, e o povo diz que minha mãe falava, né? Porque minha mãe tinha mediunidade, e ela passou maus bocados na época dela. Então ela falava assim, que as pessoas achavam que ela era louca. E eu lembrava muito que minha mãe falava, até hoje eu lembro. Então aí eu falava assim, puxa vida. Aí eu falei, não, eu vou falar com a minha psicóloga, vou lá conversar com ela, vou pedir pra ela me encaminhar lá. Aí eu pedi pra ela me encaminhar, ela olhou pra minha cara e ela falou assim, não, mas não tem, com aquela calmaria toda dela, não, mas não tem necessidade disso. Não tenho, eu sou psicóloga, você tá falando comigo, né? Você já fala comigo há um tempo, eu tô te esclarecendo as coisas e eu sei que você não precisa de psiquiatra nenhum, tá tudo ok com você, ela falou. Aí eu falei, ai doutora, não sei não. E ela ria, porque com o tempo que eu fiquei com ela, porque eu sou uma pessoa normal, né, gente? Eu tenho meus problemas, já tive meus problemas, já entrei em depressão. Então, eu sou um ser humano como vocês também. Então, aí eu frequentei a psicóloga por causa das minhas depressões, que o psicólogo ajuda bastante a gente em relação a isso. Aí eu falei pra ela tudo, ela falou assim que não havia necessidade, isso, aquilo, outro. Mas enfim, como são as coisas, né? E de tanto eu insistir, ela me encaminhou lá para um psiquiatra. E aí eu marquei a consulta. Eu tô rindo, vocês vão ver. Aí eu marquei a consulta com o psiquiatra. E aí assim, né? Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com ele, meio assim, porque eu não conhecia ele. Eu falei, aí a minha preocupação, eu falo assim, Jesus amado, se esse homem achar que eu sou louca, ele vai falar assim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, tem um monte de coisa na psiquiatria, né, que eles dão nome lá. Eu já fiquei com medo, eu falei, meu Deus do céu, eu já comecei a pensar, será que esse homem vai querer me internar? Porque dizendo que aí eu lembrava o que minha mãe passou,
coisa amado. Aí eu comecei a conversar com ele, tudo, falando calmamente, explicando. Aí eu dizia, mas doutor, sabe, é isso, assim, assim, assado, né? E engraçado que no meio da conversa ele me escutava, tinha hora que ele ficava sério, tinha hora que eu falava, ele dava uma risada. E aí teve uma hora que, não sei, ele me deixou tão à vontade, que aí eu comecei a conversar com ele, eu esquecia que ele era um psiquiatra, e eu falava assim, não sei o que, doutor, isso, aquilo, outro. Aí eu falava assim, umas 3 sessões eu fui nele, 3. E nessas 3 ele foi me deixando à vontade, e ele me explicava umas coisas, tudo, mas ao mesmo tempo a primeira eu fui com medo, a segunda ele me deixou, eu falei, bom, né, não tenho que ter esse tanto medo assim. Aí na segunda vez eu já falava assim pra ele, doutor, eu tô falando isso tudo, mas você vai achar que eu sou louca daí, mas sabe quando você fala assim, como se estivesse falando com uma pessoa que já fosse tua amiga? E aí eu esquecia, parece que não, de tanto que eu comecei a falar, que eu não sei se vocês percebem, que tem vídeos que eu gravo, que eu falo muito, eu gosto de falar. E aí eu falando, aí eu falava assim, mas nossa senhora, eu falei, isso vai falar que eu sou doida. Ai meu Deus, o senhor vai achar que eu sou louca. Aí, e eu falando aí, no final da segunda vez, aí ele olhou pra minha cara quando eu falava isso, depois que eu falei isso umas 4, 5 vezes, ele olhou pra minha cara e deu risada. Eu falei, mas o doutor, o senhor tá rindo? O que foi? Daí eu falava, aí eu parei pra pensar, que eu tava falando com ele e dizendo, nossa, doutor, o senhor vai achar que eu sou louca. Eu falei, meu Deus, não vai achar que eu sou louca mesmo. Porque aí ele, no final da segunda vez, ele olhou pra mim e falou assim, fulana, eu sou psiquiatra, mas eu vou te contar uma historinha também. Ai, eu falei, meu Deus, será que me achou o que de mim? Eu pensei, né, com medo um pouco. Aí ele começou a falar, vejam, ele começou a falar que ele era psiquiatra, que ele estudou para isso, que é o estudo dele, que estuda as coisas, lá. Falou um monte de coisa, eu esqueci. Ele falou muita coisa assim, dos estudos dele, das coisas. Ele falou assim, mas eu vou contar uma coisa pra você. Aí eu falei, e fiquei esperando, né, assim. Eu falei, meu Deus, o que será que ele vai falar pra mim agora? Aí ele disse assim, sabe qual é a religião que eu sigo? Aí eu falei, pronto, ai meu Deus, e agora? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu sou kardecista. Aí eu arregalei um olho desse tamanho e falei, aí parece que eu me aliviei, sabe? Aí ele com graça, eu lembro da cena. Aí ele olhou pra mim, depois da minha reação, quando ele falou, eu sou kardecista, aí parece que eu fiz assim, sabe? Aí ele olhou assim, deu risada e falou assim, tudo isso que você falou pra mim não é loucura, ele falou. Isso, tudo no kardecismo tem uma explicação. E aí, nessa última, no final da segunda sessão, aí ele falou isso pra mim. Aí, quando eu fui embora, eu falei assim, doutor, mas eu acho, ele falou assim, você não precisa vir mais, porque se você queria a minha avaliação, eu já tenho e já posso te falar. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, doutor, agora eu não sei, porque eu não sei se eu me senti tão à vontade, depois que ele me falou que era kardecista, e aliviada, né, de não ser, porque eu escutava, né, o meu mentor, então eu achava que poderia estar louca, então aí eu falei assim, não, doutor, mas deixa mais uma sessão, né, porque como eu tinha convênio, eu podia. Aí eu falei assim, deixa mais uma sessão, ele falou assim,
tá bom, então eu vou agendar, sem necessidade, mas eu vou agendar. Aí ele virou pra mim e falou assim, se você soubesse quanta gente precisa de realmente do meu serviço, né? Você não precisa, mas enfim, eu gostei de você, ele falou assim pra mim. Aí eu olhei pra ele, eu dei risada, eu falei, tá bom, doutor, obrigado. Aí saí e voltei na última sessão, finalizando a sessão que eu tive com ele. Ele falou que eu não, por eu escutar o meu mentor, que eu não sou louca, que eu realmente, isso acontece porque é a mediunidade, né? Que há casos diferentes, dentro da psiquiatria, né? Ele até me explicou algumas coisas. E aí eu fiquei bem aliviada, porque eu falei, meu Deus, vai me dar bem, né? Bom, então, assim, fiquem tranquilos, eu não sou louca de, tipo assim, louca no sentido de ser uma, como é o termo que eles usam? Meu Deus, não me desfazendo, porque eu já fui ver sobre esse problema aí, tem pessoas que têm. Ah, lembrei. Se chama esquizofrenia, que tem pessoas que escutam vozes, mas é diferente, bem diferente do kardecismo, né? Da espiritualidade, muito diferente, tá? Então fiquem tranquilos, tá? Porque tudo que e com o passar do tempo, dos anos, a minha mediunidade, ela foi ficando mais aflorada e por eu achar e ir atrás de um médico para ter a certeza de que eu não estava pirando da cabecinha, parece que eles resolveram me provar, né, os mentores, as entidades, seja lá guardiões, resolveram me provar que realmente eles existiam e algumas coisas eles me punham assim, na minha lata, na minha cara, situações. Passei N situações que eu pude, para mim, mais do que óbvio, na cara, que eles provaram para mim que a espiritualidade existe de fato, tá, gente? Existe, tá? Primeiro livro que eu li, eu nunca vou esquecer desse livro, se chama Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marizek de Carvalho, pelo espírito Patrícia, eu não sei se ela tinha também o sobrenome de Carvalho ou não, mas pelo espírito Patrícia. Gente, esse livro é maravilhoso, é o meu livro de cabeceira, eu nunca vou esquecer, tá? Então, para algumas pessoas que quiserem entender com palavras bem assim, na lata, o que é a espiritualidade de fato, leiam esse livro. Porque na época, quando eu li, há mais de 20 anos atrás, eu estava, foi nessa época da psicóloga, do psiquiatra, eu achava que lá em cima era tudo diferente, que era tudo muito sério, não podia rir, era tudo assim, né? E não é, gente, não é. Tanto pelo livro escrito pelo espírito, como uma coisa que eu tenho muito, é sonhos. E quando eu sonho, os meus sonhos, eles são muito reais. Quando eu sonho, no sonho eu sei
que eu posso fazer? Eu não tenho essa explicação, mas no sonho, por exemplo, eu posso ter medo de altura, de voar, mas no sonho eu vou. E olha que eu não tenho medo nenhum. Nos meus sonhos eu posso tudo e eu controlo. É impressionante isso. Já tive vários sonhos que eu vi coisas e como é que se chama, gente? Eu tenho desdobramento, tem um outro nome que se fala também, que eu esqueci agora no momento, deixa eu explicar um pouco aqui, tá muito no meus olhos, esse ar no meus olhos começa a arder. E tem quando o seu espírito se desloca e ele vai para a esfera da espiritualidade, aonde dependendo da evolução do teu espírito, né, de cada pessoa, cada ser humano, você pode seguir outros espíritos, estar com outros espíritos e ir em alguns lugares, né, que você vai lá para ajudar pessoas que precisam na espiritualidade. Então, eu vou falar para vocês que eu tive essa prova tanto pelo meu espírito, pelos sonhos, como pelos livros espíritas que eu li, que realmente existe isso, né? O livro dos espíritos, que se chama. Então, depois disso, a minha mediunidade começou a aflorar bastante e eles começaram a me mostrar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava andando na rua, e eu escutava, olha, vai vir aqui, você não vai por ali, você vai por aqui. E aí eu retrucava, né? Que nada, sou eu falando, vai. Pronto. Sabe? Aí eu ia ali naquele caminho, nossa, acontecia o que não era para acontecer. E eu tive, assim, mais ou menos isso, umas 3 provas. A última, não sei se já comentei aqui no canal, foi uma coisa horrorosa. Foi numa situação que eu passei com meu último marido, pai do meu filho mais novo. Bom, não vou entrar em detalhes, mas a gente saiu de um lugar e quando eu saí desse lugar com ele, estava atravessando a rua, eu escutei, volta para trás que vocês vão ser assaltados. Aí eu falei assim, lá vem eu falando comigo. Aí eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, eu vi 3 homens. 3, vou falar o português, tá? 3 craquento, que é onde a gente estava. Ele ainda falou assim, vamos chamar um Uber? Eu falei, não, vamos a pé, aqui perto. Aqui perto assim, né? Andando não dava tanto tempo. Eu falei assim, vamos, dá para ir a pé, a gente vai indo a pé, tá tudo bem. Lá perto da onde, antes de chegar no meu bairro, onde a gente estava, se andasse umas 4 quadras, depois das 4 quadras, dali para lá, ninguém mexia com a gente. Então eu estava tranquila. E eu achava na minha cabeça que de madrugada não ia acontecer nada. Beleza. E aí, quando eu virei para o lado, eu escutei isso. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para trás e veio aquela dúvida. Meu Deus do céu, eu agarro ele e ele vai falar que eu sou louca, né? Mulher, tá acontecendo.
E ele, naquela época, ele tomava remédio porque ele tinha problema. Então, o remédio ajudava ele a ficar mais calmo, etc e tal. E o remédio deixava ele tão zen, calmante, né, gente? Por isso que eu não gosto de calmante. Deixava tão zen, que aí, deixa eu ver se tá gravando ainda, porque às vezes dá o chilique desse troço parar. Tá gravando. Aí ele tava tão zen que eu falei, meu Deus, o homem tá tão assim que se eu agarrar no braço dele e puxar ele, é capaz de cair no chão. Aí eu falei, meu Deus, agora o que eu faço? E fiquei. Aí eu virei pra ele, eu só falei assim, fulano, apressa o passo. Porque quando eu olhei pro lado, quando eu escutei a voz, que aí eu falei, coisa que eu olhei pro lado, eu vi os craquentos, eles estavam indo na direção oposta, pra lá, que era o pé do morro lá, no sentido. E a gente estava saindo, indo para lá, entendeu? Então, ou seja, pensei, né? Aí caiu a ficha, porque assim, num momento eu achei que eles não iam fazer nada porque estava indo para lá, e eu estava indo para lá. Mas aí começou, né? Eu te avisei, eu falei, ô teimosia, eu falei, ai, não sou eu, não. Aí eu falei para ele, virei para ele assim, e falei assim, fulano, apressa o passo. Aí ele, eu falei assim, apressa o passo. Gente, eu vejo essa cena assim, sabe? Eu lembro toda hora. Aí ele pegou, eu falei assim, meu Deus do céu, e eu olhava assim para ele, sem olhar muito. Você tá me escutando? Tem 3 caras vindo atrás da gente, eles vão roubar a gente. Olha, vai, anda. Aí ele pegou e falou, ai, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei, eu falei, Deus. Aí eu chamei Deus, eu chamei mentor, eu chamei tudo que vocês possam imaginar. Chamei ali, eu comecei, falei, olha, vocês vão ter que cuidar agora, não tem jeito. Eu fui burra, mas e agora fazer o quê? Então, eu peço que vocês me ajudem aqui agora. Nisso, o cara veio atrás dele, exemplo que eu tô dando, né? Por isso que eu falei das coisas aflorando em mim. Aí o cara veio, pegou nele e falou, perdeu. O outro também foi para cima dele. E aí, o terceiro, aí eu parei, eu tava dentro da minha bolsa, tinha notebook, vocês não têm noção. E eu no meio da rua segurando a bolsa assim, e olhando aquela... Só que eu olhava aquilo, eu congelei assim, o medo e pedindo, né? Pedindo mentalmente para eles. Eu falei, olha, vocês não vou nem falar o que eu chamei aqui, chamei tudo que tinha direito. Tudo, desde Deus até o guardião lá, não sei dos conta. Aí eu sei que eu parei assim, agarrada na minha bolsa, aí pedindo, daí eu escutei alguém gritando, e aí eu voltei para a realidade e olhei, mas eu fiz bem assim, eu virei assim. Na hora que eu virei, nossa, eu tava tão assim, foi tão forte, que o homem que estava vindo na minha direção, por exemplo, ali, vocês estão vendo a porta ali, né? Olha lá. Tá vendo aquela porta? A direção que ele tava de mim é daquela porta daqui da mesa. Pois quando eu virei para ele agarrado assim, parecia que não era eu. Juro pela minha mãe, por Deus. Eu olhei pro homem de uma maneira que ele vinha correndo para cima de mim. Ele parou ali onde fica a porta. Ele olhou para minha cara assim, ele fez assim, e o que eu senti, que não era eu senti que eu tava imensa, parece que eu não sei, parece que não era eu senti uma coisa grande, parecia que uma mão assim enorme tava assim em cima de mim, uma não, 2, né, porque era alguém que tava com as mãos assim, é isso que eu senti, mas sabe, tão grande que eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu não estava entendendo. E o olhar que eu olhei para ele não era meu olhar, eu senti um troço esquisito.
o cara, da onde ele estava ali da porta, ele virou, mas ele nem olhou para trás, ele sumiu. Aí eu falei, nossa, aí veio o arrepio. Bah, subiu o arrepio. Gente do céu, arrepiou até o furico. Eu vou falar, foi. Eu lembro disso até hoje. E aí, foi na hora que eu virei pro lado para olhar a loucura, gente, como é a coisa louca. Aí, quando eu virei pro lado para olhar, o homem jogou ele no chão, e um jogou ele no chão e ficou olhando, chutando ele assim, né? E eu olhando. Aí o outro que estava na frente dele pegou quando eu vi a faca. Eu vi o cara arrancando uma faca aqui e ele fez assim. Nossa, gente, eu não sei o que foi que me deu ali naquele momento, porque eu não teria essa coragem. Eu sei que eu voei pro lado do cara que derrubou ele no chão, tava chutando, mas dei um empurrão no homem, que o homem foi lá pro muro da escola. E o cara que tava com a faca na mão, eu não pensei duas vezes. Eu lembro que eu só fiz isso. Pá, empurrei com tudo. Só que esse que eu empurrei, ele não caiu no chão. E aí, automaticamente, eu fui meter a mão para levantar o pai do meu filho. Eu falei, naquela hora eu pensei assim, imagina, meu filho amava esse pai de paixão. Meu Deus do céu, como ele amava. Eu falei, meu Deus do céu, de jeito, forma nenhuma. Meu filho ficar assim, não, mas eu vai de jeito nenhum. Foi o pensamento que veio na hora. E aí foi onde eu fui. E aí eu fui levantar ele, gente. Na hora que eu abaixei para levantar, eu falei, gente, você tem no pensamento, vocês me ajudem, porque agora não sei não, acho que eu vou morrer. E eu falava, vai fulano, levanta. E eu pedindo, pelo amor de Deus, ajuda. E eu esperando que o homem fosse me matar ali também, né? Aí quando eu tô levantando, que eu carreguei ele, assim que eu olhei, eu falei, gente, eu segurando ele aqui, o outro cara que eu derrubei pra lá não tava mais ali, e eu segurando ele aqui, aí o cara que tava na minha frente com a faca, parecia que ele tava lutando com alguém. Eu falei, gente, que é isso? Daí eu catei ele, falei, vamos, 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 e andando assim de lado, e o homem lá fazendo assim, ou sei lá, bom, gente, não é sei lá não, aquilo foi coisa dos céus, porque não é possível, não é possível. Depois daquele dia, gente, a coisa mudou totalmente. Então hoje, se eu escuto assim, fulana vira, eu bum, vira pra direita, falar, olha, chegou um carro, sei lá, não pega isso aí, não. Vai, não vai para tal lugar, não vou. Não adianta que agora eu tô assim. E é sempre, eu fico sabendo de alguma coisa que acontece, como, por exemplo, eu vou, aí é para ir, eu não vou, aí eu fico sabendo de alguma coisa. Então eu falo, as provas, né, que eles me dão. Então, gente, deixa eu pôr o óculos, senão eu não enxergo nada. Então, eu tive muitas provas, eles me deram muitas provas que eles existem, que realmente, sabe, eu tinha que escutar, eu tinha que dar ouvidos e que tinha que estar mais próxima, né? Só que assim, eu parei de frequentar, porque eu já frequentei muito lugar, tanto na Umbanda como no Candomblé, só que todo tem, como tem no livro da Violetas na Janela. Num parte do trecho do livro, ela fala que ela entra num centro que tem desses de Umbanda, Candomblé, e aí ela fala assim, ela diz assim, nossa, e eu achando, foi nessa hora que eu lembro como foi muito importante isso para mim. E nesse livro ela falou, entrando nesse centro, nossa, eu achava que aqui a gente não dava risada nem nada. E aí ela teve o mesmo pensamento que eu, porque eu
achava também que era tudo, né? Aí dentro do centro ela falava assim, nossa, olha, então dentro do centro que elas estavam, o espírito e o outro espírito que acompanhava ela, que era um espírito superior a ela, estava explicando, a gente está aqui, olha aqui, ó, você está vendo? Aquele ali, ele realmente tem um espírito com ele, está ajudando, não sei o que lá. Agora olha para ali, você está vendo? É como fala, o bendito EQ que chamam no candomblé. Então assim, eu parei de frequentar porque eu via coisas legais que eu achava que realmente, e outras eu via que eram EQ. Eu falava assim, não vou frequentar, eu me nego a ficar indo nos lugares para isso. E aí, resultado que assim, quando eu preciso ir, eu vou, eu tenho uma amiga que ela faz gira, eu vou, e aí as minhas entidades vão e descem lá. Só que assim, eu tenho dentro da minha mediunidade, eu sou cigana de etnia, o cigano pode ter a religião que ele quiser, tá? Mas dentro da minha mediunidade, da espiritualidade, eu tenho uma cigana que o nome que ela dá é Rosa Amarela. Então, tem tudo a ver, por isso que eu falei, do nada vocês viram que eu puxei a Rosa que estava lá e trouxe ela pra cá. E eu vou falar uma coisa pra vocês, ela anda muito comigo, muito comigo. E teve pessoas que eu tava, quando eu vou atender em certos lugares, em praças, em eventos, tem pessoas que têm a vidência, né, de ver. Muita gente já viu ela e já descreveu ela do meu lado. E eu achei muito bonita. E realmente as pessoas que descreveram ela, realmente é como ela é, né? Mas então, em relação à minha mediunidade, que eu queria falar é o seguinte: quando ela vem em terra, essa minha cigana, ela não é de falar muito, ela é o oposto de mim. Eu falo assim, geralmente no meu dia a dia eu falo bastante, falo alto. O meu tom de falar é alto, não é baixo. E ela é totalmente o oposto. Ela é um ser iluminado, eu digo assim, porque ela é muito calma. E quem falou com ela, eu vou dizer, teve o prazer, porque ela é uma pessoa iluminadíssima, que eu sei disso. Então, ela é um espírito que para entender o que ela fala, é muito difícil, porque ela fala pouquíssimo, ela não gosta de falar muito e ela trabalha com pedras, né? Pedras, incenso e água, né? É o que ela trabalha, os elementos, né? Elementais, digamos assim. E sempre quando ela vem em terra, é a vela acesa, a água, as pedras e o incenso. Então são os 4 elementos. E quando ela vem, ela só vem para trabalhar e dar passe. Ela não dá consulta. Ela não vem para dar consulta. Ela vem para dar passe e ela atua na área da saúde, tá? Então, quando eu vou em algum lugar que ela vem em terra, ela só atende assim. Eu já aviso o dono da casa, ou onde for, que se ela vier, ela não dá consulta, né? E tudo que ela faz em questão de saúde, ela já veio, porque faz tempo que ela não vem em terra. As últimas vezes, ela sempre falou para mim que ela queria vir mais em terra, que ela precisava e que eu precisava trabalhar com ela, com essa parte da saúde, de tipo assim, dar um passe. E ela falou para mim que eu não preciso ir em lugar nenhum. Então eu tô explicando para vocês, para que vocês possam entender.
que é uma realidade minha, tá? Então, ela falou, ela tá me dando até sede, eu não tenho água aqui. Só tem a água da mesa, essa eu não posso tirar para beber. Então, ela disse para mim que assim, duas formas, que ela precisava vir um tempo em terra, ela como entidade, e a partir de um período depois, ela passaria a não tomar o meu corpo mais, mas estar comigo, do meu lado, para que eu pudesse, eu chamo de imposição das mãos, né? Que é a imposição das duas mãos e trabalhar nessa parte da imposição das mãos. Então, ela me pediu muito isso, sendo que ela falou que além da imposição das mãos, eu sempre teria que, mesmo que ela não tivesse incorporado em mim, que quando eu fosse trabalhar em prol dela, né, para a evolução minha e dela, porque todo espírito de luz tem uma conexão com a gente, quando a gente trabalha com eles. Então, ela pediu para mim sempre ter uma vela acesa, um incenso, a água e as pedras. Então, assim, de um período para cá, porque assim, não é toda vez que eu posso ir nesse lugar que a minha amiga faz. Às vezes eu tenho um compromisso e não dá. Que é o único lugar que eu confio nessa minha amiga, porque eu acho que ela é uma boa pessoa, sempre eu confio, né? Então é um lugar de confiança. Então quando eu vou lá, quando eu não posso ir lá, eu fico preocupada, eu comecei a me preocupar e pensar, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ela diz que ela quer que eu trabalhe, que ela precisa trabalhar e eu também preciso ajudar ela. E agora? Não estou fazendo nada disso. Gente, é impressionante. Às vezes aparecem as pessoas e pedem para mim. Olha, você pode, do nada, a pessoa fala, você pode me dar um passe? Olha, faz isso aqui para mim, mas faz isso aqui para mim. É sempre uma questão de querer dar um passe, que a pessoa quer que eu dê um passe. Quantas e quantas vezes eu estava trabalhando em evento, eu estava atendendo o baralho, mas às vezes a pessoa sentava na minha mesa, pagava para jogar e ela não queria jogar. Às vezes acontecia dela falar, olha, eu paguei para jogar, mas eu vou pedir uma coisa para você. Eu falei, ué, né? Eu vou num canto, você pode me dar um passe? E eu ficava assim, eu falava, aí eu lembrava que a minha cigana falou isso pra mim, né? Mandou dar o recado, porque ela manda o recado quando ela vem em terra, quando não, eu sonho com ela. Eu já tive vários sonhos com ela e outras pessoas falando comigo, dizendo muitas coisas pra mim. Então, eu falo, eu entendi. Agora eu tô começando a entender de uns 4 anos pra cá que eu tenho que trabalhar dessa forma também. Eu conversei até com meu filho, eu falei, eu queria fazer um espaço, eu queria ter uma maca, não sei o quê. Mas aí ele falou assim, mãe, não sei o quê, bem assim. Mas eu penso assim, se a espiritualidade está no superior e ela está pedindo para mim fazer, então, se a pessoa vier falar assim, olha, você pode, eu estou com um problema, você pode me dar um passe? Eu não vou me negar, sabe por quê? Porque eu tenho a bacia dela, que é uma bacia pequenininha, e inclusive eu acho que ela tá ali, se eu não me engano, não sei, não tá ali, eu tá lá fora. É uma bacia, sabe aquelas bacias antigas que as mulheradas lavavam a roupa no rio? A dela é uma, mais ou menos assim.
bacia que ela falou pra mim, essa bacia eu ganhei, não sei quem me deu, e falou pra mim, você vai ter utilidade com ela. Não me lembro quem me deu, faz anos, depois eu descobri a utilidade dela, por isso que eu falo, tudo tem a sua coisa, né, pra andar. E eu uso quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu ponho água e as pedras, né? Então é isso que eu queria falar para você. Não sei quantas pessoas, se quem está no meu canal é da minha cidade, mas assim, quem for da minha cidade, primeiro que a pessoa tem que ter a fé. Se ela não tiver a fé, nada acontece. E segundo, que eu tô aberto no meu canal com ela, com a superioridade dos mentores espirituais, para poder dar esse passe através deles, né? Então eu faço isso e essa parte, gente, seja lá para quem for, né? Não há cobrança, porque ela, quando vem em terra, ela deixou isso bem claro. E assim, ela deixou claro não que eu pensasse em cobrar, não, porque como eu entrei pelo kardecismo, eu sei que coisas da saúde a gente não cobra em hipótese nenhuma. Não é permitido. Se você vai num lugar, que nem eu já fui, que põe lá a mesa, não sei o quê, que piriri, aí chega lá, olha, pega a fichinha e passa lá com a pessoa tal. Você passa lá, a pessoa olha e fala assim, olha, eu vou te vender esse aqui, vou te vender a garrafada tá R$ 60, não sei o que, tá no... Gente, caridade, né? Caridade. Então, assim, Chico Xavier não cobrava nada, caridade, ponto. Então, saúde, caridade, né? Chico Xavier, ele, tudo que ele fazia, ele quase não enxergava, mas ele estava ali, estava escrevendo, ele escrevia, né? Então, assim, a caridade que ele fazia, então isso, uma pessoa muito simples, simples, desde quando menino até o último suspiro da vida dele. Então, eu levo muito o exemplo dele em questão de caridade, em questão de saúde. E na psicografia também. Agora eu vou entrar neste outro assunto. Por isso que eu falo que tem muita gente que vai pular isso. E é necessário que vocês escutem tudo para que vocês possam entender, tá? Um pouco da minha história, da minha caminhada com a espiritualidade. Quando eu era mais nova, eu fiquei, quando eu tive meu primeiro filho, dessa primeira parte eu vou passar agora para, quando eu acabei finalizando sobre aqui do Chico Xavier, então eu vou entrar no que ele fazia, que são as psicografias, tá? Quando eu era mais nova, eu tinha 19 anos, que eu tive meu primeiro filho. Eu gostava muito de escrever, eu escrevia poemas, poesias, eu nunca entendia para quem eu escrevia aquilo, meu pai queimou tudo, nunca leu, para ele não valia nada, mas enfim, que Deus o meu, perdão, tá perdoado e tudo certo. Então, eu sempre escrevia um monte de coisa, né? Quando eu parei, aí eu comecei a ter o meu diário. O que é um diário? Naquela época era todo dia eu escrevia, todo dia tinha, nem que fosse 3 linhas eu escrevia. Olha, hoje foi assim, assim, assado, né? E aí eu falava assim, tá. E aí eu engravidei do meu primeiro filho. E aí eu
fazia o diário, eu fiz o diário até uma parte, e aí, não sei, começou a me dar um fastio assim, e eu falei, não quero mais saber de escrever, não vou, chega de escrever, já escrevi demais. Na minha cabeça, sei lá o que deu em mim, deu um piriri assim, e aí eu resolvi parar de escrever. Tive meu filho, parei meu filho, que ele nasceu, o primeiro filho, 24 de outubro de 83. Aliás, quem nasce nessa data não tem um anjo, são todos os anjos. Então, já é muito forte isso. Guardem, 24 de outubro. Pode pesquisar lá nos anjos, faça pesquisa que vocês vão ver. E aí, passado uns 2 meses, meu filho tinha 2 meses, eu olhei no meu caderno, eu falei, ai, que vontade de escrever. E aí eu peguei meu caderno grossinho, assim, cadernos, é assim que eu gosto. Peguei meu caderno, nem tá aqui a canetinha também, e aí, só que fechado, né, aqui ele tá aberto. Aí eu falei assim, bom, vou escrever agora. Pá, tem o meu carrinho do meu bebezão lá aqui do lado, ele do meu lado, eu olhava pra ele tão fofinho, lembro dele, ai como eu tenho saudade do meu bebezão. Hoje nem fala comigo, mas enfim. Esse filho foi o primeiro amor da minha vida, né? Eu acho que falar assim, o primeiro amor mesmo da minha vida é os filhos, né? Que são da gente. Botei aquele meu menino dos olhão azul da cor do céu, o olho dele, gente, é da cor daqui, ó. Tá vendo aqui? No livrinho, é a cor do olho dele. É a coisa mais linda. Mas enfim, botei o meu gurizinho ali dos olhos do céu, ele quietinho, parecia um anjinho mesmo. Nossa Senhora. E aí falei, bom, agora eu peguei a caneta, abri o caderno. Gente, quando eu peguei a caneta e fiz assim, para escrever a primeira linha, a mão fez isso. Falei, gente, que é isso? Aí eu me assustei, a caneta voou longe. Eu falei, meu Deus, ai meu Deus, eu desesperei. Eu falei, essa caneta tá doida? Aí peguei a caneta de novo lá no chão, peguei a caneta e fui de novo, a mão jogou. Gente, meu Deus, aí eu me desesperei. Eu falei, não é, não. Aí peguei um lápis, tinha lápis, tinha caneta, canetinha, tinha tudo. Lápis de cor, fui pegando tudo. Eu não conseguia escrever nada. Falei, meu Deus do céu, e agora? E eu chorava. Meu Deus, eu preciso escrever. Não saía, vocês não têm noção. A mão, sei lá o que deu na mão. Parou de escrever. Vocês não têm noção o que é isso. Pois é, eu passei isso. Eu fiquei, vou falar pra vocês. Deixa eu ver se eu me lembro a data. Dos 19 anos, eu tive a minha segunda filha. 1 ano e 11 meses depois, e foi indo. Aí eu separei eu separei em 89. Eu tinha casado em 83, separei em 89. Quando eu vim para casa do meu pai aqui em Santos, isso tudo em São Paulo. Quando eu vim para Santos, para casa do meu pai, eu pensei assim, eu tenho que arrumar emprego. Eu preciso arrumar emprego, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho que bancar meus filhos. Não quero que meu pai e minha mãe. Então, a gente tinha um outro pensamento. Não é que nem hoje em dia que a gente vê a meninada tudo parindo aí, um atrás do outro, sem noção. Como boneco, bebezinho. E depois põe pra avó, pra mãe, pra tia, pros avôs, ficar olhando. Todo dia, né? Bom, enfim. Aí quando eu fui pra casa do meu pai, o que aconteceu? Eu falei, vou ter que trabalhar. Aí eu cheguei pra minha segunda mãe, que
tá viva. A minha mãe não, mas a segunda mãe tá, e a segunda mãe eu chamo ela de mãe, porque me criou desde 4 anos. Então, aí eu falava assim, ô mãe, eu preciso, como é que eu vou arrumar emprego, mãe? Eu não consigo escrever. Aí ela, nossa, tá brincando? Eu falei, me dá aqui. Quando ela viu o que aconteceu, que a caneta, a mão jogava e a caneta, ela era espírita, ela é espírita até hoje. Ela olhava assim, ela olhou assim, assustada, e falou, pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus, pega a caneta de novo, faz de novo. Aí eu pegava, já, a caneta voava, a mão saía voando também. Era uma coisa louca, parecia loucura, mas se uma pessoa não visse, não dizia que era verdade. Aí quando ela viu aquilo, ela falou, meu Deus, é verdade, você não tá brincando não. Ela ficou assim, chocada com o que ela viu. Eu falei, pois é, mãe, não tô brincando não. Aí eu chorando, eu falei, meu Deus, tô assim, calma, vamos dar um jeito. Aí sabe o que ela fazia? Eu ia na entrevista, tinha que preencher a folha com nome, RG, telefone. Eu levava ela junto comigo. Ah, preenche isso aqui. Ah, tá. A gente pode ir ali na salinha do lado? Pode. Pode ir lá enquanto eu falo com a outra. Aí ia lá, preenche pra mim. Ela lá preenchia tudo pra mim, entregava o currículo. E foi assim durante um bom tempo. Pra vocês terem uma ideia. Ó, aí eu falei assim, eu pensei assim, tô contando isso pra vocês, acredite se quiser. Aí eu pensei assim, não. Aí eu conversava com Deus, falava, Deus, o que é isso? Aí eu falava assim, é o seguinte, não, eu tenho que escrever, como é que eu não vou depender dela do resto da vida. Aí o que eu fazia? Peraí, eu vou ter que tentar escrever com a outra mão. É o que me resta, eu vou fazer o quê? Aí vai eu. Peguei a canetinha, taquei, segurei. Tá vendo? Segurando, normal. Beleza. Tá. Aí eu ia tentar, e a minha letra com a mão direita era a coisinha mais linda, fofa do mundo. E aí eu lembrando daquilo, eu pegava a caneta e eu botava assim na mão. Aí eu falava, ai Deus, me ajuda. E esta mão aqui, vai, vamos supor, eu vou fazer aqui, ó. Eu ponho essa mão aqui e essa, geralmente a gente, ou ao contrário, quando você escreve com esta mão, você segura com essa, né? A esquerda segura e a direita escreve. Então eu pensei nisso, eu falei, eu vou aprender com a esquerda segurando com a direita. Quando eu encostei a esquerda aqui para começar a escrever, a direita, ela fazia assim. Eu vou fazer, mas ela era involuntária. Ela ficava assim. Tá escutando barulho? Então, ela ficava assim, batendo. Eu falava, meu Deus do céu. Aí eu pegava a caneta de novo, a mão de novo. Eu falei, gente, não é possível. Não. Aí eu falava, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a pensar. Aí eu olhei pra mão e falei, ah, tu vai voar, mão? Vamos ver se tu vai voar mesmo. Sabe o que eu fiz, gente? Pra aprender a escrever com a mão esquerda, peguei a mão direita e sentava em cima dela. Juro, pela minha mãe, que já perdi com 21 anos. Sentava em cima dela. E aí eu peguei a caneta. Gente, vocês não têm noção. Eu senti a mão fazer pó na minha perna. Eu forçando assim o lado. E aí eu fui com muita garra. Falei, eu vou ter que escrever com a mão esquerda. Eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Aprendi. E aí eu fui melhorando a caligrafia. E aí eu pedi, eu falava, Deus, eu não faço isso comigo, eu só faço essa mão ficar quieta, porque não dá pra não ficar sentando nela o resto da vida. A mão direita, né? Aí, olha, Deus é muito bom, misericordioso comigo, porque Ele nunca me abandonou. Aí, com o passar dos anos, a mão parou. A mão direita parava e eu escrevo com
com as duas mãos. Hoje. Aí eu peguei, eu escrevia, né? Eu escrevi aqui com a mão esquerda. Em azul, tá, gente? Aqui. Escrevi aqui em azul, tá? Deixa eu pegar outra página que é melhor. Agora com a direita. Vocês vão entender depois. Com a direita em cima e com a esquerda embaixo. Tá aqui. Tá vendo? Com as duas mãos. Bom, hoje, mas com o tempo eu passei a escrever com a mão esquerda, a mão direita se aquietou, e aí os anos foram passando e eu falando todo dia: Deus, deixa eu escrever com a mão direita, por favor, eu preciso, poxa, minha letrinha é bonitinha, não faz isso comigo, não sei o que, falando com ele. Aí, um dia, eu estava no ponto de ônibus aqui em Santos, eu estava morando no Canal 4. E bem aonde eu morava, em frente, tinha um ponto de ônibus, eu saí, eu ia pro ponto nesse dia, que eu ia, não sei se eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, eu tava no ponto. Aí eu tô lá no ponto, vem uma senhora, ela tinha os seus 50, eu devia ter meus 32 anos, e a mulher devia ter uns 50 e poucos anos, era uma mulher negra, parecia uma preta velha. E aí eu sozinha no ponto, aí ela chegou. Aí ela encostou assim, olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei: será que ela tá querendo? Ela toda hora me olhando, eu falei: será que ela quer alguma informação, alguma coisa assim? E sei lá, tá com vergonha, não sei, né? E eu falei: meu Deus, essa mulher tá me olhando tanto, por que será que ela tá me olhando? Eu pensando. Aí ela vira pra mim e faz a seguinte pergunta: moça, eu olhei pra ela: oi? Aí eu falei: ela vai fazer a pergunta, ela vai falar, pedir alguma coisa. Não, ela virou pra mim, ela falou assim: moça, oi, você sabe por que você parou de escrever com a tua mão? Quando ela falou isso, eu arregalei os olhos desse tamanho assim, meu Deus do céu, deixa eu virar essa bexiga assim, ventilador de novo. Aí eu arregalei os olhos assim, aí fiquei olhando pra ela, eu falei: eu nunca vi essa mulher na vida, como é que ela sabe? Falei assim. Aí fiquei olhando pra ela, assustada. Aí ela falou assim: você sabe por que você parou de escrever com a tua mão? Você sabe por quê? Ela falou, primeira pergunta: você sabe por que você parou de escrever com a mão direita? Aí eu fiquei chocada, né? Eu falei: nunca vi a mulher na vida. Aí eu virei pra ela com os olhos regalados e falei assim: não. Aí eu falei: não, vamos ver. Aí eu falei: sei lá, deve ter alguém falado pra ela. Na minha cabeça, alguém que me conhecia falou pra ela. Mas eu tava em São Paulo, eu morava em São Paulo. Como que, né? Hoje, falando assim, pra vocês entenderem. Aí, na hora, eu achava que alguém tinha falado pra ela: ela não escreveu, não sei o quê, ninguém sabia. Aí, ela virou pra mim e falou assim... Aí eu virei pra ela e falei: imagina. Não sei de onde que a senhora tirou essa ideia, né? Não sei de onde que a senhora tirou essa ideia. Aí fiquei assim, ela virou pra mim e falou assim: moça, eu vou te falar uma coisa. Você é muito descrédula. E a mulher falou isso pra mim: você é muito descrédula. E você vai ter prova de tudo aquilo que você não acredita. E o dia que você acreditar em tudo que você se descredulou, né, falando assim, você vai entender. Mas eu vou te falar o porquê que você parou de escrever com a tua mão direita. Porque você negou
algo que você tinha que fazer. Você não escrevia? Ela falou para mim. Aí eu virei para ela, quando ela me fez essa pergunta, eu falei, ah, eu escrevia, né? Respondi para ela, porque quando ela começou a falar isso para mim, aí eu já amenizei. Daí eu falei assim, eu escrevia, mas escrevia de escrever na minha cabeça. Aí ela falou assim, pois então, você lembra de tudo aquilo que você escreveu nos seus cadernos? Ela falou para mim. E eu virei para a mulher, daí me caiu a ficha. Eu falei, ué, não, como é que a mulher sabe dos cadernos que eu escrevia? Daí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu me arrepiava. Os arrepios subiam assim, das pernas para cima. Aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, ai, minha Nossa Senhora. Aí eu, descrédula, como ela falou, eu falei, meu Deus, será que. Ai, eu dou risada, mas na cabeça vinha assim, meu Deus, será que é uma alma penada? Será que é não sei o quê? Porque eu não tinha noção das coisas. Aí ela falou assim, então, o dia que ia acontecer tudo isso, você negou, você parou de escrever o que você tinha que dar continuidade. E aí ela resumiu, falou, você curta na última frase que eu vou te falar. Essa mulher falou para mim. Você tinha que fazer, começar a fazer, você tinha que continuar a escrever porque você ia psicografar. Naquela época, eu não sabia o que era isso, porque era muitos anos atrás e eu não tinha me desenvolvido ainda em nada, não estava, né? Aí eu peguei e falei assim para ela: hã? Que é isso? Fiz assim. Aí ela falou assim: o que eu tinha que falar para você eu já falei. E agora eu vou embora. Ela falou e saiu andando. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu fiz assim, abaixei assim no ponto de ônibus, né? Abaixei, olhei pro chão, falei: meu Deus, o que é isso? Aí quando eu olhei pro lado, cadê a mulher? Mulher, a rua era uma rua reta, bem ali do lado do Guilherme Álvaro. Reta, aquele ponto do Guilherme Álvaro. Para quem conhece Santos, reta. Eu falei, cadê a mulher? Mulher não estava. Então, assim, essa é a primeira coisa que me. A primeira pessoa, mulher negra, me parou e falou isso. Passado alguns anos, teve um outro episódio, mas aí eu já estava dentro do kardecismo. E num ponto de ônibus também. Eu estava saindo de uma balada que eu estava com as amigas, e aí estava no ponto de ônibus, e aí a gente esperando o ônibus, que alguns anos atrás não tinha, era tão perigoso que nem hoje. E aí ela falou assim, a gente conversando tudo, uma foi subiu no ônibus, a outra ficou, minha amiga, ficamos conversando, aí chegou uma senhora de cor, negra também, sentou-se, e a gente conversando, ela olhava, ela ficava olhando assim pra gente. Aí ela olhava pra frente, olhava, e a gente falando sobre espiritualidade, não sei o quê, mas só coisa assim, de kardecismo, de espiritualidade, nada demais. Aí a mulher, depois a minha amiga subiu do ônibus, foi embora, ficou eu e essa senhora aí. Aí ela vira pra mim e fala assim, moça. Aí eu lembrei da moça da outra vez, mas não era a mesma, não era, era diferente. Aí eu virei para ela, oi, a senhora quer alguma ajuda? Eu falei para ela. Aí era uma senhora também, só que essa daí devia ter uns 70 anos, 70 e pouco, uma senhorinha. Uma pretinha velha, tão bonitinha, ela era bonitinha, eu lembro dela assim. Aí ela falou, moça, eu falei, oi, a senhora quer alguma coisa? Ela virou para mim e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Aí ela falou assim, me dá a tua mão. Aí eu falei assim, mas o que ela vai fazer com a minha mão? Fiquei meio assim, daí ela falou assim, escolhe uma mão e me dá. Aí eu fiz assim para ela, né, a direita. Aí ela virou para mim e falou assim, você sente falta, né, de escrever com essa mão. Aí eu falei, pronto. Ah, meu Deus. Aí veio na hora, automaticamente, que a outra me falou.
Aí eu dei risada, ela virou para mim e falou assim: é, né? Ah, juro, gente, juro por Deus, não é o primeiro recado que você recebe. Aí eu falei assim, eu não tive medo, eu não tive medo. Eu falei assim, ah, eu já estava no kardecismo, né? Então eu falei assim, ai, de repente pode ser um espírito de luz aí que veio ajudar a botar na boca da mulher o que ela tem que falar para mim. E aí ela falou isso para mim, ela falou assim, olha, você vai ter que fazer o que você tiver que fazer na hora certa, vai acontecendo, você não vai fugir. Tá bom. Aí ela falou: na hora certa, você vai voltar a ter sua mão para escrever. E aí passaram-se mais alguns anos. Gente, é o seguinte: eu voltei a escrever com esta mãozinha direita aqui. Eu não lembro direito a data, mas eu já morava nessa casa. Então eu moro aqui há 23 anos. Porque quando eu vim morar para essa casa, eu não escrevi ainda com a mão direita. Mas quando eu voltei a escrever com esta mão, eu já morava nesta casa, entendeu? Então, ou seja, faz aí uns 10. Eu já tinha 22. Deixa eu ver, eu vim morar aqui, eu não tinha meu filho, ou já tinha? Gente, para fazer as contas, a cabecinha tá ruim, viu? Deixa eu ver aqui. 24, não, eu moro aqui há 24 anos. É, quando eu vim para cá, eu não tinha meu filho ainda não. É verdade, não tinha. Então, digamos que eu voltei a mexer, a coisar a mão, escrever com a mão, talvez, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos. E foi quando eu comecei a escrever algumas coisas. E aí eu voltei na mesa branca com, eu acho que um chumacinho assim de coisas que eu escrevia. E nesse centro eles faziam psicografia e era um centro muito grande, né? E aí tinha aulas de kardecismo, aquelas coisas todas. Aí eu peguei esse chumacinho de coisas, cheguei pro homem lá do centro e falei, olha, posso fazer uma pergunta pro senhor? Aí ele falou assim, pode. Olha, eu sei, eu frequento aqui a psicografia, eu sei que é uma coisa muito bonita, que é uma coisa muito séria e que é complicado. Eu sei que não é assim do dia para a noite que as coisas acontecem. Mas aconteceu umas coisas, aí eu expliquei para ele que aconteceu resumidamente e disse assim: eu tenho aqui algumas coisas escritas. E como o senhor já tem anos com isso, eu queria que o senhor me dissesse se eu devo escrever, se isso aqui tá tudo errado, se é coisa loucura, o que que é isso. E aí, quando ele começou a ler, ele virou para mim e falou assim: moça, eu vou dizer para você o seguinte: você tem que ter não é um estudo, mas começar a fazer, ter um tempo para isso. Isso se aperfeiçoa, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Mas pelo que eu vi, tudo que está escrito aqui, você foi usada para alguém passar mensagens da espiritualidade, né? E aí, a última prova que eu tive foi de uma amiga minha, que ela já é falecida, e quando ela perdeu, no dia que ela ia morar com
Ela vai morar aqui em Santos, que era o sonho do meu amigo, que eu conheci ela através desse meu amigo. Aí, no dia que eles iam mudar para cá, ela perdeu esse meu amigo, ele faleceu. E aí, depois de um ano é que ela veio aqui, porque eles ficavam muito aqui na minha casa para arrumar a casa deles, encontrar uma casa, né? E aí, o que aconteceu? Depois de um ano ela veio aqui e eu, como eu falei, né? Eu desenvolvi muito e aflorou muito a minha espiritualidade. O dia que ela entrou aqui dentro, Nossa Senhora, eles têm como visitar a gente. Eu senti muita coisa, abracei ela, ela chorou, eu chorei, ela passou aqui, ela lembrou de muita coisa, e ela passou aqui, eu acho que uns 4 dias. Eu falei, é tão pouco. Ela falou assim, não, mas é que eu tenho que resolver umas coisas, não sei aonde, eu não posso ficar mais. Beleza, no dia seguinte ela ia embora. E ela passou 4 dias. No segundo dia eu comecei a escutar. Eu preciso falar com ela, eu preciso falar com ela. Sei o quê? Eu falei, meu Deus, eu tô doida, não, tô doida. Aí eu falei, não, para com isso, que já foi falado que não é assim, que não é doidura, né? Que não é loucura. Aí eu peguei e falei, tá. Aí no terceiro dia, no último dia, na última noite que ela dormiu aqui, que eu subi, começou a me dar um sono, e eu não sou de dormir cedo. Aí eu subi 8 horas, sabe? Tipo assim, sobe, sobe, vai dormir, vai dormir. Aí eu deitei na cama e eu cochilei, eu acho que das 8, umas 9h30, por aí. Quando eu acordei, eu tive assim um sonho, e é onde eu via ele dizendo que ele queria falar com ela. Aí eu falei, né? Eu não tô doida. Eu vi a cena, eu vi o lugar, eu vi como tava, aonde tava, e tudo isso eu contei para ela depois. E aí eu peguei, me deu uma vontade de escrever, gente, uma vontade. Eu falei, então tá, eu vou fazer. Seja feita. Peguei o caderno, foi umas 3 folhas nessa brincadeira aí brincadeira, modo de dizer, né, gente? Que isso não é brincadeira. Aí foi umas 3 folhas. E aí eu peguei, não, eu não lia, eu só ia para papai escrevendo. Quando acabou, eu fiz uma assinatura, sei lá como é, não tinha nome nítido. E aí dobrei aquilo, e aí eu escutei assim, entrega para ela e manda ela ler dentro do ônibus. Eu escutei. Aí eu falei, oxe. Aí eu fui ler, né? Gente, eu li aquilo ali, eu não acreditei que eu tinha escrito aquilo. Porque eu falei, não. E eu lendo aquilo, eu chorava, porque parecia que era ele mesmo falando com ela, sabe? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, eu me recompus, dobrei o negócio, porque eu falei, eu tenho que ler isso, porque não é possível, né? E geralmente as coisas que eu escrevi antigamente, eu lia depois, quando eu parava, eu lia. Aí eu dobrei, guardei, e aí no dia seguinte de manhã eu dei para ela, eu falei assim, olha, quando você só abre quando estiver dentro do ônibus, tá bom? Mas que é isso? Eu falei assim, não, quando você estiver dentro do ônibus, né? Aí, quando ela estava dentro do ônibus, ela me liga chorando. E aí, que Deus a tenha no bom lugar, Nádia. Aí, ela ligou chorando, ela falou assim, fulana, muito obrigado. Aí ela chorava e ela falava, nossa, você não sabe o consolo no meu coração, o que deu isso. Essas palavras que eu sei que foram deles, que você usou, ele usou tua mão para falar para mim, para escrever. Nossa Senhora, gente do céu, eu falei, nossa, é assim, é uma coisa muito louca quando você entrega uma coisa para alguém que você não tem noção que aquilo vai, né? E aí
por isso que eu quero entrar na parte dessa novidade. Eu fui para São Tomé das Letras e lá é a montanha sagrada. Então lá, quando você vai lá, você faz o seu pedido. Lá é uma terra espiritual que ela é muito evoluída acima de São Tomé. Toda cidade tem uma cidade espiritual acima. E eu pedi, eu falei que eu precisava de uma resposta para mim dar uma continuidade em algo, porque eu sabia que estava faltando alguma coisa. Depois dessa minha amiga, eu nunca mais eu parei. Sabe aquela coisa? Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Tudo bem. E passaram-se mais alguns anos aí em São Tomé, há uns 2 anos e meio atrás, através de uma amiga, ela virou para mim e ela falou assim: você. A gente nem estava tocando muito em coisa de psicografia, nada disso, só estava falando de espiritualidade. Ela virou para mim e ela é muito, eu acho ela muito uma pessoa muito evoluída. E ela falou assim: você precisa fazer o seguinte, você precisa escrever. E essas psicografias que você tem que fazer, você vai fazer. Aí eu falei para ela, mas aí eu falei, agora você tocou no assunto, então eu vou falar para você. Daí eu contei para ela e ela falou, o recado que estão mandando eu te dar é esse, que você precisa, a resposta que você veio buscar aqui eu vou te dar. Aí eu falei, então me dê, porque eu estou precisando, eu quero saber o que eu faço. Aí ela virou para mim e disse assim, você vai pegar 15 minutos, olha, até estalou aqui agora, 15 minutos do seu tempo e você vai sentar na tua mesa com papel, lápis, caneta, o que for que você tiver e vai dedicar esses 15 minutos. Aí eu falei, ué, mas e aí? Assim, mas e se não tiver nada? Ela falou assim, se não tiver nada, não tem problema. Porque eles vão saber que você vai estar ali aquele tempo, aqueles 15 minutos. E pode não ter na primeira, mas pode ter na terceira, pode não ter na segunda, como pode ter na segunda. Eles vão saber que aquele determinado tempo está ali, você está disponível para eles usarem a tua mão para escrever. E aí eu falei, nossa senhora. E eu pensei, não é que ela tem razão? A resposta estava assim tão. E eu não tinha resposta. E usaram ela para me falar isso. E aí eu comecei a fazer isso, só que assim, né? É no tempo deles. Então, isso foi há 2 anos atrás. Aí eu comecei a fazer isso. Só que aí não era todo dia que eu podia ficar, porque minha vida é muito agitada. Então, tem dia que não dá para parar mesmo, né? E aí teve um ano que eu fiquei parada, eu não tinha tempo de ficar os 15 minutos. Eu falei, não. E agora, do meio do ano passado para este ano, eu comecei a pensar, porque eu escuto falar assim, cadê o tempo que você ia dar pra gente? E eu ficava, cadê o tempo? Que tempo é esse? E aí caiu a ficha que eu tinha que ficar esse tempo. Então, eu vou dizer de novembro para cá, eu comecei a fazer esse tempo. E assim, eu já tive, sim, escrita, e tanto que no meu canal eu já mandei, eu já tenho vídeo, mas não é de agora, desses 2 últimos anos, eu não sei, eu acho que é mais que 2 anos por aí, que tem coisas que eu li no vídeo e passei o recado, se vocês forem em vídeos
vocês vão rolando os vídeos para vocês verem, vocês vão achar as mensagens lá. Eu cheguei a colocar umas 2, eu acho. E agora, agora há pouco tempo, do ano passado para cá, quando eu escrevi a primeira, aí eu pensei, veio automaticamente, porque eu já tinha postado no YouTube há uns anos atrás, aí eu pensei, eu vou postar, né? Aí eu escuto assim, não é para postar. Agora. E aí o recado que eu tive deles é que eu só poderia postar o que eu escrevi, quer dizer, o que a minha mão escreveu do recado de lá para cá, depois da terceira, digamos, carta, né? Ou terceira escrita, eu vou falar assim. Eu não vou falar psicografia, gente, porque, pelo amor de Deus, eu não me vejo, eu acho que eu não sou digna disso, porque quando fala psicografia, para mim, eu lembro de Chico Xavier e não tem. Eu já recebi, sim, psicografia de pessoas de outro lugar, da minha irmã, que eu perdi. Então, eu sei que existem médiuns capazes para isso, mas eu não me sinto digna. Então, eu não posso dizer, porque eu acho que, assim, a psicografia, às vezes, algumas têm detalhes demais, como eu já vi, e outras não têm tantos detalhes. Então, não sei se na minha cabeça eu só aceito aquelas que têm muitos detalhes, então é por isso que eu não me sinto digna. Então, eu estou sendo sincera com vocês, eu não me vejo assim. Então, eu vou dizer carta, não vou dizer psicografia. Mas depois da terceira, eu vou começar. Então, a minha novidade no canal é essa, né? Falar o recado das cartas no canal após a terceira carta que eu escrevi, tá? Que na verdade é um recado, digamos, da espiritualidade, seja lá para quem for, né? Só depois da terceira. Então eu vou cumprir isso e vou procurar, pelo menos, tentar, se não der todo dia, ficar 15 minutos, ficar 2 vezes por semana, aqueles 15 minutos, porque eu já estou sentindo que quando você vê que nas cartas, agora ultimamente, quando eu mexo com carta, eu começo a abrir a boca, abrir a boca, abrir a boca. E eu sei, é a mesma coisa quando a gente vai num centro de mesa branca, você começa a abrir a boca, porque quem tem a mediunidade, eles se aproximam, eles vêm. Então, isso é o sentido de que eu estou no caminho certo. Então, eu vou fazer o que eles me mandarem fazer, tá, gente? Então, o vídeo tá longo, não sei se vocês vão ver todo, mas então, tudo que eu tinha que falar, eu falei. Se um dia, que nem outro dia eu fui numa audiência, eu encontrei uma moça lá, ela virou para mim assim, acontece isso nos lugares. Você é a fulana? Aí eu fico olhando, pensando, meu, será que eu conheço da onde será essa moça primeiro? Aí, aí ela falou para mim, você não é do canal? Eu falei, não, eu sou a fulana, mas você me conhece da onde? Eu sigo você no canal, não sei o que, eu gosto das suas isso. Você não... E tinha uma moça do meu lado que era evangélica. Aí ela virou para mim, a moça falou assim, você não imagina, eu conheço você e minha mãe pelo canal, como você me ajudou, não sei o quê. Eu fiquei assim, olhando para a cara dela, assim, e muitas vezes, gente, confesso a vocês, eu penso assim, gente, eu acho que eu falo com meus botões, eu falo, né, porque eu já fiz tanta coisa na vida, eu sou um ser humano, né, errei tantas vezes na vida, eu falo, meu Deus, acho que eu vou morrer, eu vou pro inferno. Outro dia eu tava falando com a minha amiga, ela, não, e a minha, passa dos 50 e pouco, a gente vai ficando com medo, porque uma hora a gente vai. Aí eu falo, meu Deus, eu vou para onde? Acho que eu vou pro inferno. Ai, meu Deus, eu fico pensando. Aí eu falo assim, aí, sabe, o que eles mandam para mim,
Porque isso para mim é a espiritualidade que me manda. Porque eu ia para uma audiência que eu não sabia nem como é que ia dar essa audiência. E eu falava assim, Deus, eu estou entregando nas tuas mãos. Seja lá, se eu não tiver que ganhar dinheiro nenhum, tudo bem que eu não ganho, mas que pelo menos arrume a minha situação. Porque do jeito que tá o negócio do processo, não dá para ficar, né? E vem essa moça e fala isso. Aí a mulher do meu lado, e eu tinha contado a história do processo para ela, eu falei, ai moça, sei não se isso vai dar alguma coisa. Aí veio essa moça, falou isso, falou, ai você não sabe como você me ajudou. Eu fiquei olhando, eu não sabia nem o que falar para a moça, porque a minha cabeça começou a pensar um monte de coisa, e ao mesmo tempo eu escutava, tá vendo? Olha a resposta que você queria aí. Aí, e eu meia confusa, aí eu entendi que aquela moça chegou para dizer que quando eu entrasse lá, Deus estava tomando conta do que tinha que acontecer e acontecer. E de fato, não foi do jeito que eu queria, mas teve a solução. Eles vão resolver o meu problema. Então, eu falei, tá bom, Deus, tá bom assim, tá ótimo. E aí, a moça que estava do meu lado falou, tá vendo, moça? Olha aí, você falando, Deus acabou de te dar a resposta. Eu olhei pra cara da mulher assim, eu falei, é mesmo, né? Eu fiz assim mesmo, eu falei, puxa, é mesmo. Né, tem sentido. Se ela soubesse que evangélico não aceita, né? Leitura de carta, não acredita em nada disso que eu tô falando. Se ela soubesse o que eu faço, ela não teria falado isso, talvez. Mas, enfim, então, tudo isso que eu falei para vocês, né, eu vou voltar a fazer essas leituras intuitivas. E agora, gente, para finalizar, porque tá longo demais, eu só vou fazer um pedido que eu sei lá, né? Eu ainda me perguntei agora há pouco, falei, pô, o povo que me assiste vai falar, pô, mas para que ela tá pedindo? Ela deve ganhar do canal, gente. Eu vou falar para vocês. Vai fazer um ano agora, um ano, para mim ganhar os US$ 100, que é o mesmo que equivale a uns R$ 600, um ano fazendo vídeo para poder ganhar R$ 600, tá? Então não ganha isso tudo não, que todo mundo acha que ganha. Só quem faz vídeo todo dia, quase o dia inteiro ganha bem. Eu não faço. Então, né? Eu queria pedir uma doação, se quem puder fazer, de 2 mesas de plástico. Pode ser usada, não tem problema. Elas estão boa que eu digo que possa pôr um paninho na mesa e usar, colocar coisas em cima dela. Eu acho que alguma coisa deve ter para mim, não sei, né? Eu acho que nada é por um acaso, então eu não queria pedir, mas tudo bem. Estão falando para mim falar e eu vou falar. Então, o que eu estou pedindo não é muito, é a doação de 2 mesas de plástico. É só isso que eu gostaria. Quem sabe no futuro uma dessas mesas sirva para alguma coisa, né? Então, é isso que eu pensei. Então, tudo bem, se for para isso, eu falei, então eu vou pedir. Então, se tiver alguém que possa ajudar e me doar 2 mesas de plástico, é lógico que não precisa ser 2. Se você puder doar uma, alguém pode. Eu tenho 47 mil pessoas me seguindo, né? Eu tô pedindo 2 mesas de plástico. Pode ser usada, não tem problema. Aí você entra em contato comigo que eu passo o meu endereço. Ou se você for de Santos, eu vou buscar a mesa, né? Mas é isso. Então eu finalizo o meu vídeo aqui. Eu sei que é muito longo, mas eu precisava fazer esse vídeo, era necessário, né? Então, assim, agora eu tô seguindo muito à risca
o que os meus mentores falam para mim fazer. Então, é isso, gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui e me seguirem, né? E se é uma coisa que se eu tiver que trabalhar para receber pessoas na minha casa, para trabalhar com a minha cigana espiritual, para dar um passe, para fazer um tratamento espiritual em relação à saúde, eu vou fazer, porque eu tenho que fazer, eu sou o instrumento, né? No kardecismo eles falam isso, que a gente é o instrumento deles, dos mentores e de Deus, né? Para a gente poder fazer alguma coisa e evoluir espiritualmente a nós, eu e eles também na espiritualidade. E eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. E qualquer coisa pode comentar abaixo do vídeo, tá? Eu respondo a todos os comentários, tá bom? Amadinhos, amadinhas. E mais uma vez, muito obrigado de coração por vocês me escutarem, tá bom? Muito obrigada mesmo. E que Deus e Santa Sara Kali abençoe todos vocês. Beijos no coração da cigana.